Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Pitty, é um prazer ter você aqui comigo. Se você quer aprender matemática ou física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje você vai aprender a resolver problemas de regra de três simples. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve no meu canal. Vamos lá? E para resolver uma regra de três simples, primeiro você precisa analisar as grandezas que estão envolvidas nesse problema. Uma regra de três simples, ela é composta por duas colunas, onde nós vamos preencher as colunas e em uma das colunas nós vamos ter uma pergunta. Então, em uma das colunas nós temos um X, que é a nossa pergunta, que é a nossa incógnita. Então, você sempre tem que fazer uma análise se as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Conforme essa análise, você vai resolver de um jeito ou de outro. Eu vou te mostrar como resolver de uma forma fácil e você não vai mais se perder e não vai ficar em dúvida. Não pode resolver direto. Algumas pessoas têm costume de dizer: ah, é regra de três, é só multiplicar cruzado e deu. Não é verdade. É necessário que seja feita a análise das grandezas para depois você ver se você multiplica cruzado ou se você arruma antes de multiplicar cruzado. Vamos fazer a análise então para ver quando a gente faz direto ou não. Vamos fazer então esse exercício aqui primeiro. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas, então essa é a nossa pergunta, levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então aqui nós temos duas colunas, né? Então temos a coluna dos refrigerantes e a coluna das horas. Então, 3.000 refrigerantes, 6 horas para engarrafá-los e 4.000 refrigerantes, X horas, porque nós temos uma pergunta. Vamos analisar agora essas grandezas. Essa análise tem que ser feita. Então, deixa eu pegar aqui uma setinha. Eu olho para a coluna completa, que é neste caso, dos refrigerantes, e já vejo que a coluna completa aumentou. Eram 3.000 e passou para 4.000. Então, essa coluna teve um crescimento, aumentou. Agora eu vou analisar se as horas irão aumentar ou diminuir com este aumento de garrafas, de engarrafamento, né, de refrigerantes. Então, a fábrica engarrafa 3.000 em 6 horas, então 4.000 vai precisar de mais ou menos horas. Observem que a pergunta ela tem que ser feita sempre para a coluna que está completa. Eu nunca posso perguntar para a coluna incompleta. Então, eu vou na minha coluna completa, que é a dos refrigerantes, e parto dela a minha pergunta. Eu vou fazer a análise. Se para engarrafar 3.000 levou 6 horas, para engarrafar 4.000 vai necessitar de mais horas. Então, também aumentou. Se um aumenta e o outro aumenta, então nós dizemos que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, porque uma aumenta e a outra aumenta. E se tivesse uma diminuído e a outra também diminuído, seriam também grandezas diretamente proporcionais. Então, aumentou e aumentou, ou diminuiu e diminuiu, diretamente proporcionais, tá? Quando uma aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, que é neste caso, nós podemos igualar, transformar em duas frações, então uma proporção, que é uma igualdade de frações, e podemos multiplicar cruzado. Então, neste caso, onde as grandezas são diretamente proporcionais, nós podemos multiplicar cruzado de boa. Aqui a gente pode simplificar o 3.000 e o 4.000 por 1.000, né? Simplifica em cima e embaixo por 1.000. Ficamos, então, com 3 quartos igual a 6 sobre x. Multiplica, então, cruzado. Vai ficar 3x igual a 24. Então, vai ficar aqui, deixa eu tirar a barra de ferramentas da frente, vai ficar aqui x igual a 24 dividido por 3, que vai dar, então, 8 horas. Então, é bem fácil de fazer regra de 3. Cai muito em concurso, no Enem também cai.
E esse conteúdo é conteúdo de sexto e sétimo ano. Sexto ano em algumas escolas e sétimo ano em outras escolas. Então, você que está na escola também pode estudar através desse vídeo. Vamos ver outro exemplo. Olha só, uma regra de 3 simples no Enem. Caiu no Enem em 2012. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilogramas de massa, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. Então, observem que aqui nós temos gotas, quilogramas e horas. Porém, as horas, elas não entram na conta, porque as duas informações que envolvem horas, as horas continuam sendo 8. Ele fala que o remédio tem que ser ministrado de 8 em 8 horas e a mãe ministrou de 8 em 8 horas. Então, não houve variação nas horas. Quando não tem variação, aquela coluna que não variou não vai entrar na conta. Porque se a gente fosse fazer uma coluna para horas, ia ficar 8 e 8, então não teve mudança de números, não entra na conta. Então, é uma regra de 3 simples. Porque acima de 2 colunas já é uma regra de 3 composta. Então, as 2 colunas onde teremos variação de números vai ser as gotas e a massa, né, que é o quilograma. Então, vamos fazer aqui uma coluna para as gotas e uma coluna para a massa. Então, 5 gotas para 2 quilogramas de massa e 30 gotas para quantos quilogramas de massa a gente vai encontrar. Vamos fazer a análise se são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Então, a gente faz a pergunta para a coluna completa. 5 gotas para uma massa corporal de 2 quilogramas. 30 gotas para uma massa maior, né? Então, aumentou a massa, aumentaram as gotas e também aumentou a massa corporal. Então, grandeza diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Na diretamente proporcional, nós transformamos em fração as colunas, cada coluna vira uma fração, nós montamos uma igualdade, então é uma proporção diretamente proporcional, é uma proporção de frações, né? Então, uma proporção, na verdade, é uma igualdade de frações. Então, transformamos numa proporção, para resolver uma proporção, nós multiplicamos cruzado. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 2 vezes 30, 60. X é igual a 60 dividido por 5, que vai dar 12. Então, 12 quilogramas de massa corporal tem esse filho. Caiu no Enem e é muito fácil, né, gente? Vamos fazer outro exemplo. Agora vamos fazer análise desse problema aqui. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construirão a mesma casa? Então, supondo que esses 40 operários irão trabalhar no mesmo ritmo e nas mesmas horas de trabalho que os outros 30, né? Então, vamos colocar aqui a coluna dos operários. São 30, trabalhando, então, o número de dias, 120. E depois, queremos saber quantos dias 40 operários, né? Então, quantos dias? A nossa pergunta é X. Nós vamos, então, analisar agora, vamos fazer a análise das grandezas envolvidas. O número de operários aumentou. Ok, agora vamos fazer a pergunta para a coluna completa. 30 operários levam 120 dias. Se mais pessoas trabalharem, mais operários trabalharem, a tendência é que essa obra seja feita em menos dias. Menos dias. Então, observem aqui que neste caso não dá para igualar e multiplicar cruzado, como muitas pessoas iriam fazer. Porque quando as grandezas são inversamente proporcionais, tem um jeitinho de fazer, eu vou te mostrar agora. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, não são diretamente proporcionais. Então, a gente não pode igualar e multiplicar cruzado. Vou te mostrar uma regrinha que é a que eu faço sempre para não me perder. A gente tem que ter um método de resolução, né? O método de resolução que eu uso quando as grandezas são inversamente proporcionais eu repito sempre a coluna do x, não importa se ela está na frente ou se ela está atrás.
Eu sempre repito a coluna do x, então 120 sobre x, igual, e inverto a outra. Sempre assim que eu faço. Tem outro jeito de fazer? Tem. Estou te explicando um jeito, que é um método que eu uso para nunca me confundir. Então, eu analiso. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, eu já faço assim, ó. Repito a coluna do x e inverto a outra coluna. Então, eu vou inverter a outra coluna. Fica 40 sobre 30. Aqui eu vou simplificar. Então, eu vou simplificar aqui. 40 e o 30 por 10, né? Cortando 0 com 0. E vai ficar, então, multiplicando aqui, vai ficar 4x igual a 120 vezes 3. Vou deixar indicado aqui para simplificar. 120 vezes 3 dividido por 4. Vou simplificar aqui o 120 com o 4, mas poderia multiplicar por 3, depois dividir por 4, não tem problema. Mas eu já vou dividir aqui o 120 por 4, porque 120 por 4 vai dar 30. Então, eu já vou fazer 30 vezes 3, que eu já deixo simplificado, né? Então, vou indicar aqui, ó, 30 vezes 3, que dá 90. 90, opa, deixa eu botar 90 dias aqui. 90 dias. Então, essa é a nossa resposta, 90 dias. Então, presta bem atenção. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, uma aumentou e a outra diminuiu. Então, você precisa repetir a coluna do x, inverter a outra e aí multiplica em x, né? Multiplica cruzado, como está acostumado a fazer. Tá bom? Tem que criar um método de resolução para não se confundir. Vamos fazer mais um, então. Vamos lá. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Então, vou fazer a coluna da velocidade e a coluna das horas. Então, uma velocidade de 60, ele levou 4 horas. A uma velocidade de 80, quantas horas ele vai levar? Vamos calcular aqui. Vamos ver, vamos analisar. A velocidade aumentou. Então, vamos fazer a pergunta para a coluna completa, que é da velocidade. Se andando 60 km por hora levou 4 horas, se ele for mais rápido, aumentar a velocidade, ele vai levar menos horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Então, a gente precisa aplicar aquela regrinha. Repetimos a coluna do x, invertemos a outra coluna, e aí a gente pode multiplicar cruzado numa boa. E tá feita a nossa regra de 3 e vai estar certa. A gente não errou. Vamos simplificar aqui por 10, cortando zeros, né? E vai ficar, então, 8x igual a 4 vezes 6 é 24, né? Que vai ficar x igual a 24 dividido por 8, que vai nos dar, então, x igual a 3 horas. Então, tá certo, tinha que levar menos horas, nós já achamos ali que a setinha era diminuindo, né? E viu que fácil? Então, você já aprendeu a identificar quando as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e também a resolver a regra de 3 simples. Eu vou postar um vídeo te ensinando a resolver regras de 3 composta. Espero que você me acompanhe para ficar sabendo esse assunto que cai em concurso, que cai no Enem e que também você pode aprender para a sua escola, né? Me segue aqui no canal e também me segue lá no Instagram, pit_exatas, tá? E muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Segue me acompanhando aí no canal para ficar por dentro de matemática e física de uma forma fácil e simples. Brigadão e até o próximo vídeo.